Então, todos estão vendo a minha tela aqui? Sim. O pessoal que está aqui ao vivo só entra na sala. Tá, então vamos começar os casos, né? A gente vai começar pelo último caso da última aula que ficou faltando, certo? E na sequência vamos apresentar os outros casos aí. Semana que vem a Júlia vai apresentar uns casos aí do relato de casos do BNJ aí. Eu gostaria, viu, Júlia, se estiver ouvindo aí, depois pedir para passar os 3 casos aí, os relatos, os artiguinhos, né, para o pessoal, para todo mundo poder dar uma olhada antes, às vezes é interessante a gente dar uma olhadinha. E também reforço de novo o pedido para o pessoal de casos de eletro, né, porque a emergência está muito trabalhosa, então a gente está com dificuldade em parar e conseguir juntar os casos também. Eu tenho trazido alguns casos aqui de emergência e mais uns casos meus da vida profissional aí, externa, mas principalmente ele não vê, né, que gira bastante, a gente precisa da contribuição aí do pessoal para poder apresentar casos atualizados. A semana que vem vai ser uma aulinha, né, mas sempre seria bom para a gente já manter um banco de dados bom. Então, o primeiro caso paciente que tinha 55 anos, hipertenso e vem com quadro de mal-estar, náuseas e palpitação há 3 dias. Certo? E tem uma história de palpitações prévias também, não investigado, e esse é o eletro. Vou deixar encostar a porta aqui. Alguém gostaria de iniciar? O Marion aí está mais graduada, vai iniciar então as avaliações hoje. O que tu acha desse caso? A gente atendeu ali no box, então com esse traçado aí. Parece um ritmo regular. O ritmo regular, né? Frequência. Uma frequência aproximada de 150. Justo. Uma frequência bem certinho aqui, né? 300, 150, 2 quadradões grandes de diferença entre os RRs, né? Então, isso sempre vem se repetindo, né? Mostrando a constância dos intervalos RR. Parece um ritmo regular mesmo. E com uma frequência em torno de 150. Certo? Então... Não vejo onda P. Não vê onda P. Certo. Então, tu acha que dá para tentar o diagnóstico de algum ritmo aqui? Parece uma taquicardia atrial. Uma taquicardia atrial. Por quê? Primeiro, tu vê onda P ou não vê? Não vejo onda P. Ou se tu não vê onda P, é difícil tu ver, porque a onda P pode ser sinusal ou não, né? Se tu diz que é uma taquicardia atrial, ou tu vê... supraventricular, é diferente, né? Uma taquicardia atrial, tu tem que ver a onda P. Pode não ser uma onda P sinusal, mas tu vê a onda P, ou a onda P, às vezes, está dentro da T, né? Dentro da taquicardia atrial. Ele fica encostadinho, fica aqui dentro da T, às vezes, a onda P fica difícil de ver, e poderia ser. Mas, nesse caso, né? Ataque supra ou um flutter? Como? Um ataque supra ou um flutter, batendo a 150? Isso, uma taquicardia supraventricular, né? O QRS é estreito e, como lembrado agora, né, a frequência cardíaca de 150 é uma frequência muito sugestiva de flutter, né? A gente brinca, né? Arritmias que batem certinho, assim, ponto ao 150 direto, assim, quando a gente não consegue identificar muito a onda P, a gente tem que levar em consideração o flutter, certo? Nesse caso, e aí, obviamente, tem um diagnóstico diferencial com outras arritmias, tá? Então, a gente, se enxerga as ondas F do flutter, poderia estar tentando fazer o diagnóstico já agora, e se a gente tem dificuldade de saber se é onda F para confirmar o flutter, né, o que a gente podia fazer? Fazer adenosina. Uma adenosina, né? Isso aí. A adenosina, ela interrompe o flutter ou não? Não.
vai habilitar. Isso Aí aí. diminui um pouco os batimentos para você conseguir analisar melhor, mas provavelmente depois vai se tornar. Isso, porque o Flutter, ele gira, né? Como a gente falou na aula passada, vocês lembram, né? Retrasada, desculpe. O Flutter, ele é uma arritmia que gira no átrio direito, ou às vezes no átrio esquerdo, né? Depende. Mas ele fica girando no átrio. Então, quando a gente bloqueia o nódulo AV, a gente não vai interromper o Flutter, na maior parte das vezes, né? O que vai acontecer é que a gente vai diminuir a resposta ventricular, né? Do Flutter, e vai conseguir ver uma onda F do Flutter, né? Que a gente não consegue ver, às vezes, com muita nitidez, num traçado com uma frequência cardíaca de 150 a mais. Nesse traçado, tu acha que dá para dizer que é Flutter ou teria que fazer adenosina? O ideal é para adenosina. A gente, olhando aqui, né, em B2, assim, até parece que tem um serrilhado aqui, né? Tá vendo? Né, mas é passível de... Aqui também, ó. Tá vendo aqui? No B2 longo. Então, se eu fosse votar nesse traçado, votaria a favor de Flutter. Mas, realmente, a adenosina é uma droga muito boa aí, porque ela é uma droga diagnóstica e terapêutica. Né? Então, uma meia-vida curta, então, que a gente utiliza muito na emergência. Às vezes, uma manobra vagal também abre o Flutter. Então, nesse caso, o paciente, se ele está instável, a gente vai cardioverter. Né? Então, agora, se ele estiver estável, a gente pode fazer as manobras diagnósticas. Agora, se tratando de Flutter, sempre a gente tem que pensar, né, que há o risco tromboembólico, né, quanto tempo está esse Flutter. Então, nesse paciente, é relevante a história que diz que há 3 dias o paciente está com sintomas. Então, provavelmente, essa arritmia é uma arritmia que pode estar acontecendo há 3 dias. Se é uma coisa que meio subaguda que aconteceu, né? Então, já a partir de 48 horas, hoje em dia, até no último guide, a partir de 24 horas já começa a formação de trombos, assim, né? A gente já fica, mas com menos de 48 horas a gente está autorizado a reverter. Então, se a gente aventa a possibilidade do Flutter, é muito importante fazer o diagnóstico, porque carrega um risco tromboembólico, né, que pode fazer com que um trombo que esteja sendo formado no átrio esquerdo seja jogado para a circulação, gerando uma embolia periférica, AVC, uma embolia arterial, membros inferiores. Então, nesse caso, é fundamental, já que o paciente está estável, tá, fazer o diagnóstico, porque se for realmente um Flutter e o paciente acima de 150 geralmente sente, né? E o paciente pode instabilizar por arritmias acima de 150, abaixo é mais difícil, mas seria importante a gente, pelo menos, controlar a frequência, né? Se não for o caso de poder reverter essa arritmia. Tá? Então, esse paciente foi feito a adenosina, nesse paciente. Então, na verdade, não foi feita adenosina, eu acho que nesse paciente o pessoal acabou dando o deslanosídeo, né? Um digital EV, ele fez uma adenosina antes, acho que confirmaram que era Flutter, e aí depois, para fazer o controle da frequência ventricular, utilizaram o digital, né? Porque não sabiam muito bem como é que era a função ventricular do paciente, né? E, na verdade, iniciar beta-bloqueador na fase aguda, às vezes a resistência cardíaca é ruim, quando não sabe a condição. Então, o pessoal optou por fazer, né, o deslanosídeo digital. E aí, o que tu acha? Isso aí. O ritmo aqui é um ritmo irregular, né? Irregular. Mas a gente vê aqui que as ondas F, elas estão presentes, né? Clarissimamente. Então, a gente fica na dúvida, mas o Flutter é um ritmo regular. A não ser quando haver um bloqueio do átrio ventricular variado. Tá? Que pode acontecer no Flutter, né? Então, aqui a gente vê, e é interessante a gente dizer, né? Que a gente diz que o Flutter é uma arritmia regularmente irregular. E a fibrilação atrial, ela é irregularmente irregular. A fibrilação atrial é bem anárquica, o ritmo é bem irregular na maior parte das vezes, né? Às vezes, na fibrilação atrial, quando a frequência é muito alta, até pode confundir, mas normalmente a fibrilação atrial, ela tem uma linha de base grosseira, né, definida e com um ritmo bem irregular. Nesse caso, a gente consegue ver bem as ondas. Isso aqui não. Opa. Aqui a gente consegue ver bem
Isso é um saco, né? Eu vou botar mais para cima isso aqui. Então, a gente consegue ver bem aqui as ondas F, certo? Então, aqui está 1, 2, 3, 4 para 1. Depois aqui faz 2 para 1. Então, está variando o grau de bloqueio no nódulo AB, certo? Então, às vezes segue uma sequência. Às vezes agrupa alguns batimentos, mas segue as ondas F. E em alguns momentos, quando conduz 2 para 1, fica até irregular, depois aumenta o grau de bloqueio, 3, 4 para 1, depois 2 para 1, tá? Então fica alternando o grau de bloqueio de 2 para 1, 3 para 1 e 4 para 1, certo? Então é um flutter com BV variável. Esse flutter aqui, ele é um flutter que tem um componente que ele fica mais positivo que negativo nas inferiores, né? Ele fica mais tempo subindo do que descendo. Então, é um flutter com F positivo. Tá? Então, isso, como curiosidade, um flutter com onda F positiva, né, é um flutter que pode ser, é um flutter que a gente chama no eletro de flutter incomum. Esse flutter incomum, ele, na maior parte das vezes, também gira no átrio direito, no istmo carbotricuspídeo. Só que ele gira no outro sentido. Em vez de girar no sentido anti-horário, gira no sentido horário. Mas, embora ele, na maior parte das vezes, seja um flutter, né, que do átrio direito, ele abre a possibilidade maior de ser um flutter atípico, né, um flutter de localização no átrio esquerdo, ou numa cicatriz de uma cirurgia prévia. Tá? O flutter comum no eletro, ele geralmente é um flutter que tem as ondas Fs negativas aqui nas inferiores E2, E3 e EVF, né? Fica mais tempo descendo do que subindo. Aqui fica mais tempo subindo do que descendo, certo? Isso é um flutter incomum. No eletro, a gente diz se o flutter é incomum ou é comum. Se ele é comum, ele é onda F negativa em E3. Se ele é típico ou atípico, isso a gente só vai ver num estudo eletrofisiológico. Porque ele vai ser típico quando ele gira no istmo carbotricuspídeo. Ele vai ser atípico quando gira em outros lugares, que daí é um flutter mais associado a arritmias mais complexas, né? Flutter atípico, fibrilação atrial, ou até alterações já estruturais, certo? Todo flutter a gente tem que descartar que o paciente tem alteração estrutural, independente de ser comum ou não comum, tem que ter um eco nesse paciente, certo? Se a gente for avaliar o resto do traçado, então controlou a frequência com digital. Aí a gente vai ter que optar, né, para ver se vai manter o controle de frequência ou de ritmo, né? O flutter geralmente a gente tenta reverter, porque ele reverte muito facilmente, e é difícil o tratamento com drogas, né? Então, nesse caso, a gente já anticoagula e faz uma eco transofágica para ver se tem trombos, certo? E aí, o que mais a gente vê, então? O QRS dele dá normal? Está estreito, né? Menos 120 milissegundos ou 3 quadradinhos. O eixo aqui, positivo em D1, a VF ainda é positivo, então é um eixo normal, né? Normal. E a repolarização, o que tu acha? O que tu acha da repolarização? Lateral, né? É positivo no 4, D5, D6, aí é delta negativa, na D1 até também. O que tu acha dessa repolarização, Daniel? Eu consideraria como alterações inespecíficas da repolarização, mais difusas. Sim, mais difuso. E, né, num paciente que vem na emergência com sintomas, né, a gente obviamente também pensa eventualmente em que o paciente possa ser isquêmico, né? No contexto dele estar com arritmia, ele vai ter alterações na repolarização ventricular aí, secundárias à arritmia, muitas vezes, até pode ter algum grau. Eu vejo, né, principalmente na parede lateral aqui, se a gente fosse ver D1, AVL, V5, V6, principalmente, porque é difícil também de avaliar a repolarização por causa das ondas Fs, né, que estão ali. Eu vejo uma retificação da ST, né, mas eu não vejo uma manifestação de isquemia aguda típica, né, Daniel? Acho que tem que ser levado em consideração dentro do contexto da
apresentação clínica, mas não parece, assim, ser uma manifestação eletrocardiográfica da isquemia aguda, né, Daniel? Exatamente, dificulta bastante essa avaliação da repolarização, né, ventricular, e nesse contexto tem baixa especificidade para isquemia, né? E de qualquer forma, se a gente considerar que ele possa ser isquêmico, pelo menos ele não tem eletrocardiograficamente sinais de gravidade, né, de alto risco numa síndrome coronariana aguda, né, pelo infra com 2 milímetros, né, então, que seria a principal manifestação que a gente pontuaria como uma gravidade, né, fator de risco, né, o fator de gravidade na isquemia aguda, né? Então, essa alteração de repolarização pode ser secundária à isquemia, pode alterar um pouco daquele outro eletro para esse, né? Às vezes, pela própria arritmia, o paciente sai da arritmia e fica com alteração, né? No ST fica invertido, às vezes a gente chama isso de memória elétrica, por uma questão de desbalanço da corrente do EPI para o endocárdio, logo após o paciente ter ficado muito tempo em arritmia. Isso não tem uma explicação totalmente esclarecida, mas a gente chama isso de memória elétrica, às vezes, quando fica invertida a T. Aqui não foi o caso, não ficou tão invertida, né? Ficou mais achatado mesmo o ST, tá? Que pode ser inespecífico, pode ser também secundário ao ataque à arritmia. Tá? Vamos observar e seriar eletros, observar o comportamento clínico do paciente e manejar isso, certo? Esse próximo traçado é uma contribuição aí do NASE, tá? Que tem mandado alguns eletros para nós aí nas aulas. Esse aqui, acho que ele viu aqui no Clínicas mesmo. Talvez alguém já tenha visto. É meu paciente. É meu paciente. Porque, como é que é o nome? Matheus. Então, o Matheus aqui viu esse paciente aqui na emergência. Tá? É de 57 anos, homem, diabético, hipertenso, AIT prévio e doença renal crônica. Queda da própria altura. Tá? Então, a gente vai analisar esse paciente bem para emergência aqui. Não sei se foi esse o caso, ele chegou na emergência por queda, né, Matheus? E aí foram fazer esse eletrocardiograma. O que sugere esse eletrocardiograma aí para vocês? Primeiro vamos fazer a avaliação dele, então. Qual é que é a frequência dele? Tá difícil, né? Porque ele parece que muda a frequência aqui, né? Ele estava numa batida e vai em outra. Então vamos contar pelo menos o número de complexos aqui para ter uma ideia, né? Em 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 complexos em 10 segundos, tem menos de 40 batimentos por minuto. Tá? Então, a princípio, é relevante. Então, vamos tentar avaliar o ritmo desse paciente agora. Ele tem onda P? Sim ou não? Sim. Daniel, tu me ajuda no chat aí, porque no chat eu não vejo, porque eu estou só com a apresentação na tela aqui. Se alguém perguntar. Claro, tranquilo. Então, tem onda P, certo? Essa é a primeira constatação. Né? Então, essa onda P, qual é o eixo dela? Vamos ver aqui, uma onda P que ela é positiva em D1, certo? E a VF aqui, bom, a VF acho que tem uma, não chega a dar para ver onda P em AVF aqui, porque aqui ainda é onda P que divide outro traçado aqui, né? Porque o que acontece em AVF aqui, tem uma pausa aqui, né? Que depois a gente vai discutir. Mas ela é negativa em D2 e é negativa em D3. Então, parece, tá, pelo que a gente está olhando aqui, ser uma onda P, o eixo desviado para a esquerda, né, lá para cima. Ele é positivo em D1, D1 é positivo entre menos 90 e 90, mas ela é negativa em D2 e é negativa em D3. Então, ela está acima de menos 30, certo? E a gente provavelmente deve ser negativo em AVF também. Então, o que seria isso? Esse início aqui seria o quê? O que seria aqui? A frequência cardíaca daqui, se a gente for só contar daqui, 300, 150, 175, um pouco menos. Isso seria o quê? O ritmo? O ritmo não está taquicárdico nem bradicárdico. E não é um ritmo sinusal. Que ritmo é esse? Ritmo atrial. Tá? Um ritmo atrial ectópico, provavelmente. Certo? Um ritmo atrial ectópico, certo? Um eixo, né, que a gente aqui provavelmente não sinusal, né? O eixo deve estar acima de menos 40. Tá?
Então tá bem. E aí a gente vê também que conduz com um PR mais largo, né? Às vezes um ritmo atrial ectópico está mais longe do norte sinusal, menos, mas enfim, é um ritmo que conduz com um PR longo. Então, uma tendência a gente dizer que é um PV de primeiro grau, mas geralmente a gente diz quando o ritmo é sinusal, né? Quando é um ritmo atrial, é mais difícil utilizar essa terminologia. Tá? E depois, então ele vem no ritmo atrial ectópico. E na sequência, ele tem uma pausa, né? Isso a gente pode ver bem aqui a gente pode ver bem aqui no D2, né? Ele vem aqui com aquele ritmo atrial ectópico, e dali um pouco o que acontece? Uma pausa, né? Até parece que tem um outro batimento aqui, né? Um outro batimento, talvez atrial de algum outro foco, que não conduz, e ele tem uma pausa e não assume ninguém, né? Não assume ritmo sinusal, não assume ritmo atrial. O que assume aqui? O que é isso aqui? Que batimento é esse? Esse batimento é um batimento de escape. Isso mesmo, mas em que nível está esse batimento aqui? Parece ser um escape juncional. Né? Alguém pode dizer que aqui parece querer ter uma onda P, né? Tá vendo em V1? Fica na dúvida aqui, né? Porque tá difícil de ver, né? Então, a princípio, V1 no ritmo sinusal ele é positivo ou negativo, né? Tem as duas. Então, seria um escape ou juncional, ou se a gente considerar que tem uma onda P aqui, um escape atrial de outro foco, né? Mais lento aqui. E aqui na sequência a gente também não tem dificuldade de onda P, então poderíamos dizer que é um escape juncional, né? E o QRS é um QRS que é muito semelhante ao QRS que vinha antes no ritmo atrial. Né? Então, realmente não é um escape mais baixo, né? Seria um nível de junção ali alto, né? Ou até no átrio naquela região ali, região mais baixa do átrio, né? Por exemplo. Uma pausa muito significativa, né, Gazzoni? Sim, sim. Uma pausa ali entre o quarto e o quinto batimento ali, de 2,5 segundos, que eu tenha calculado ali, né? 15 quadradões e mais 10 quadradões entre o quinto e o sexto, né? Então, se a gente pensar que esse batimento juncional ali foi único, e talvez tenha gerado uma onda de pulso, ele tem uma pausa de quase 5 segundos, né? Não. Isso seria responsável por essa queda aí, provavelmente, né? Esse baixo débito cerebral com queda. Né? E o que chama, alguma coisa mais que chama atenção aqui nas pré-cordiais, porque a princípio é um QRS que deve estar em torno de 100 milissegundos, né? É um QRS que está querendo alargar, né? Vocês sabem que normalmente o QRS ele é menor do que 2,5 quadradinhos ou 100 milissegundos. Entre 100 e 120 está no meio tempo, e acima de 120 a gente considera que está aumentado, né? Então, mas é um QRS já um pouquinho largo. Nessa questão aí das pré-cordiais, alguma outra coisa chama atenção? Começou a... Ô, Gazzoni. Oi? Dá para considerar que ele tem um bloqueio de primeiro, e aí depois daquelas duas ondas P's ali, que uma não bate, uma progressão do bloqueio dele? É que, na verdade, eu estava conversando ali, Rafael, antes, que assim, ó, isso aqui é um ritmo atrial ectópico, né? Tá? Então, o ritmo atrial ectópico, ele se origina em alguma parte do átrio que não o nodo sinusal. Então, até a própria distância desse foco ectópico até o nódo AV, para passar para o ventrículo, às vezes é diferente do nódo sinusal. Então, a gente costuma utilizar essas medidas normais, de 3 a 5 quadradinhos, para caracterizar bloqueios quando tu tem uma ativação sinusal. Tá? Se a gente tem uma ativação que é atrial ectópica, fica mais complicado a gente dizer que tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ou, enfim, algum bloqueio. Mas, sabendo que essa condução atrial ela está maior do que 200 milissegundos, é muito provavelmente, muito provável, né? É muito provável nesse momento que haja um retardo de condução atrioventricular, sim, porque está bem largo mesmo.
tá? Então aqui a gente vê que parece que conduz com o mesmo PR, o mesmo PR, e essa aqui parece ser uma outra onda P. Não a mesma, de outro foco que bloqueou. Se isso aqui realmente for uma onda P, tá? Isso aqui seria uma onda P diferente, de outro foco em relação a isso. E o escape dele, depois dessa pausa aqui, né? Que aqui eu não consigo ver onda P, aqui eu questiono uma onda P, também seria um escape ou juncional ou de outro foco atrial, né? Que se a gente considerar em V1 aqui que tem uma onda P, também com a condução maior que 200. Eu diria que há um distúrbio de condução nesse momento, né? Mas a gente caracterizar ele como um bloqueio fica mais complicado, né? Conceitualmente. Eu não sei o que tu acha, Daniel. Eu concordo contigo, né? Tem um prolongamento ali dessa condução atrioventricular, sem dúvida, e uma pausa importante e com um escape juncional posterior, né? E acho que é importante analisar nesse caso também passar para análise da onda T, né? Para ter uma ideia diagnóstica, assim, desse eletro, né? O que tu acha da onda T? A onda T me parece apiculada em tenda, né? Sim. Então, assim, o que vocês, nessa história aqui, o que vocês sugerem de diagnóstico que tem que ser excluído inicialmente nesse paciente? Síndrome coronária aguda? Mas ele não teve clínica de síndrome coronária aguda, né? É um paciente, lembrem aqui, né? Diabético, hipertenso, que tem doença renal crônica. Né? Ele não teve nota. Não tinha? Bom, então devia ter tirado daqui. É porque o nada me passou aqui, eu botei, devia ter tirado. Mas, enfim, eu acho que a síndrome coronariana aguda precisa ser avaliada também, sem dúvida, mas dentro de diagnósticos diferenciais tem que ter hipercalemia também, né? Sempre que tem alteração não da T, a gente vai ficar monitorando, né? Vai ter troponina, vai seriar eletros, vai fazer um monte de coisa, tá? Mas associado também é um eletro interessante, tá? E aí realmente tinha um potássio de 9, que foi corrigido, né? Foi corrigido, a gente já vê aqui que o que acontece é que agora nós temos um ritmo sinusal, né? Uma frequência de 300, 150, 100, 75, 60, um pouco lenta ainda, mas uma frequência sinusal, né? Um ritmo sinusal, com uma frequência em torno de 50. O PR aqui está normal, né? O QRS está até talvez um pouquinho mais estreito do que a outra vez. O QRS está um pouquinho mais estreito. E a onda T, embora sutil, também dá uma chatadinha, né? Eu acho que se a gente for considerar V1, V2, V3, principalmente aqui, se a gente for avaliar aqui, depois a correção dá uma melhorada, né? V2 e V3, sem dúvida, Gazoni. Sim, tá? Então... Tu podes voltar ali, Gazoni, no eletro original? Esse caso aí eu achei muito bonito, eu também te indiquei ali na segunda-feira, né, porque eu pude tratá-lo também depois da Neuza no plantão de domingo. Uhum. E é um eletro muito interessante, que ele mostra a gravidade da bradiarritmia no contexto da hipercalemia grave, né, e que geralmente evolui, é mais específico mesmo, um escape juncional, né, e uma evolução para a sistolia, né? Esse paciente, em poucas horas, provavelmente ia evoluir para a sistolia. Então, ele chegou num momento crítico, assim, de tratamento, né? E é sempre importante ter em mente que a hipercalemia é o grande mimetizador de alterações eletrocardiográficas, né? Nem sempre ele segue um padrão daquela evolução para o ritmo sinusoidal mais grave, né? Que simula uma espécie de fibrilação ventricular grosseira, mas cujo tratamento é o manejo de hipercalemia, não é o tratamento por choque elétrico, né? E, nesse caso, a evolução grave da bradiarritmia, no contexto da hipercalemia grave. E é interessante que a gente vai pegando casos do dia a dia, né? Então, a gente, na última aula, apresentou 2 casos de hipercalemia, e agora apresentamos outro caso de hipercalemia, né? A gente não fez uma aula de hipercalemia, a gente está vendo casos que estão acontecendo aí. Então, a hipercalemia na emergência é muito comum.
né? E a gente não vê mais alterações eletrocardiográficas por não fazer eletrocardiograma, talvez, porque eu, desde que eu trabalho na emergência há um bom tempo, já vi um monte de alterações e um monte de vezes que a gente acaba vendo alterações eletrocardiográficas pela hipercalemia, né? Que chamam a atenção e que são ameaçadoras da vida, agudamente, e são tratáveis, né? Para estabilizar a membrana com gluconato, com insulina, diurético, nebulizador, bicarbonato, e dialisar quando pertinente também, certo? Então, é sempre importante estar na nossa cabeça alterações hidroeletrolíticas quando avaliar pacientes na emergência. Dentre as alterações hidroeletrolíticas, e as básicas até, que a gente avalia na emergência, a mais relevante é a hipercalemia, que é a mais comum que a gente vê dessas aí, e talvez a que apresente manifestações eletrocardiográficas mais corriqueiras também. Certo? Então a gente repete até a fixação. Outro dado interessante clínico assim desse paciente, Gasoni, que ele tinha dois aspectos, né, para ter tido essa queda dele. Ele tinha essa pausa maior de 3 segundos ali, que é muito significativa, muito significativa, né? E a outra é que ele tinha uma que a gente considera uma tetraparesia, né? Que é uma das causas da hipercalemia na junção neuromuscular, causar essa tetraparesia. Sim. Que é secundária, né? Tetraparesia secundária. Paralisia secundária, na realidade, é o termo correto, clínico, assim, né? A hipercalemia. Exatamente. Perfeito. Então vamos para o caso número 3. Esse caso é interessante. Esse é um caso meu. Eu estava semana passada no consultório, atrasado, porque eu tinha um compromisso na sequência, e aí me ligou um colega. Eu estou com um paciente aqui de 75 anos que já tinha uma história de palpitações, arritmias prévias, que o clínico antigo dele avaliava, nunca quis fazer nada, já tinha mais arritmias, mas nos últimos 5 dias ele vem pior. A última semana ele já está meio cansado, mal-estar, e há 5 dias de espinéia, né, importante. Tá? E ele veio aqui no consultório, pela primeira vez, ele era um colega meu aqui da clínica, e eu fiz esse eletro, ele me mandou esse eletro. Daí eu não posso atender ele agora, mas manda para emergência lá. Manda para emergência, enfim, no hospital que eu trabalho. E aí mandamos para lá e vamos começar a fazer a avaliação. Não sei se o Daniel conhece esse caso também para o Andrezinho, lá no Divina. Ele é bem interessante. Alguém gostaria de avaliar ele? Desconheço. Tá? Então, é difícil, né? Esse traçado, a gente até achar um ritmo para começar, né? Então, é difícil para avaliar a frequência cardíaca também, né? Porque varia bastante. Então, se a gente vamos pegar nossa regrinha dos 10 segundos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 batimentos em 10 segundos. Então, a gente vai ter aí em torno de 100 de frequência, né? Mais ou menos. Tá? E aí, vamos tentar achar o ritmo. Tem onda P? A gente cata umas ondas P por ali, né? Parece que aqui tem uma onda P, aqui tem uma onda P, e aqui tem outra onda P. Tá? Aí a questão, será que essa onda P é sinusal? É difícil dizer. Tá? Então, mas talvez aqui, né, são pausas após extrasístoles, seja realmente o ritmo de base dele. Depois tem mais extrasístoles ventriculares, pausa, o ritmo de base, que pode ser, né, o ritmo sinusal dele. Aí ele faz uma taquicardia ventricular não sustentada, né? A gente vê o QRS largo, tem onda P retrógrada aqui, tá? A ativação do átrio retrógrado. Aqui, então, faz uma TV polimórfica, né? Uma TV não sustentada polimórfica, certo? E na sequência sai de novo um batimento com uma onda P, que a gente até é positiva, mas ela parece até um pouco diferente da outra, né?
Até não sei se não é uma onda P de outro foco que não esse aqui, né? Porque a onda P não está totalmente... Ela tem o mesmo eixo, é positiva, né, em D2, mas é difícil avaliar o eixo, né, desse aqui, porque não se repete, o elétron está uma esculhambação. Então, aqui também, ó, parece que tem talvez um batimento atrial ectópico. Então, é um ritmo bem estranho, né, que a gente poderia dizer que o paciente está fazendo um episódio de taquicardia ventricular não sustentada polimórfica, ectopias ventriculares, aqui aos pares, né? E o ritmo de base, possivelmente sinusal. Né? É bem feinho esse eletro, né? Que pode realmente estar levando o paciente a ter sintomas. O que vocês acham ou gostariam de perguntar desse traçado? O que tu achou, Daniel? O Gazzoni, ele usa alguma medicação? Esse paciente aqui, ele estava usando medicação antihipertensiva apenas. Né? Ele usava o enalapril e ele usava uma dosezinha de beta-bloqueador, que já era para a arritmia antiga dele, que tinha, né? Que era uma dose de 25 de Celozoc, de metoprolol. Então, você vê, eu digo polimórfica porque tem QRS de diferentes morfologias aqui, nesse contexto da 3 ou mais batimentos, né? Então, uma taquicardia não sustentada. Então, tem uma taquicardia ventricular não sustentada. Muito frequente. Então, tem mais batimentos ventriculares do que batimentos supraventriculares, né? Então, há uma desincronia clara aqui também nos batimentos. Então, esse paciente, quando apresenta essa sintomatologia associada a esse traçado, ele, bom, precisa internar, né, para a gente avaliar. O que a gente pode pensar aqui? Né? Batimentos polimórficos, assim, a gente tem que pensar em isquemia aguda. Geralmente, quadros de isquemia aguda são quadros que fazem arritmias polimórficas. Tá? As arritmias monomórficas, que RS todos bonitinhos, são na verdade, muitas vezes, de cicatriz, né? de miocardiopatia isquêmica crônica. O cara que já infartou previamente tem uma cicatriz que faz arritmias. E aí as arritmias geralmente são de morfologia semelhante. No cara que tem uma isquemia aguda, tem um distúrbio eletrolítico, tem uma intoxicação, esse paciente muitas vezes tem o quê? Umas arritmias ventriculares polimórficas, né? De QRS com morfologias diferentes. Como aqui. Né? Um QRS bizarro, tem uma zona P retrógrada, né, que é quando a gente consegue ativar o átrio retrógrado, certo? Então, esse paciente foi coletado os eletrólitos, estavam bem, foi aventado, né, ele não tinha dor no peito, né? Poderia ter um equivalente aginoso. Foi feita uma eco na hora da emergência lá e tal, e não tinha a fração de ejeção ruim, a fração de ejeção era 50%, e não tinha hipocinesia segmentar, né? Não tinha manifestações ecocardiográficas assim de estar tendo uma isquemia muito significativa, certo? E aí, nesse contexto, ela leva para o CAT, a ideia seria fazer um CAT para descartar, né? Os eletrólitos iniciais estavam bons, o título das quatro. E aí veio um familiar dizendo, saiu o resultado do Covid dele de segunda-feira positivo, quando estava sendo atendido. Então, é um paciente que tem Covid, estava mais ou menos na evolução, isso foi numa quarta-feira, ele coletou o teste na segunda, já tinha um dia de evolução, ele estava mais ou menos na fase bem aguda ali do Covid, ali pro, acho que 6º, 7º dia de evolução. E apresentando arritmias ventriculares provavelmente pioradas. Eu não sei qual era a arritmia de base dele, mas parece que era uma extrasístole, segundo estava no prontuário do médico assistente prévio. Mas eram bem menos frequentes, ele tinha por 20 anos, não precisava usar muito remédio. Então, provavelmente, aí o Covid, a gente já conversou previamente, tivemos uma aula sobre arritmias, sobre eletro e Covid, né? Ele pode, o efeito direto do coronavírus, ele pode ser arritmogênico, ele pode aumentar QT também, ele pode gerar uma cascata
né, inflamatória, com liberação de citocinas, fatores de necrose tumoral, né, então ativação simpática. Então, esses pacientes com COVID que internam, grande parte deles tem arritmias. Tem uma série italiana, que foi agora já lá de abril, né, logo depois tinha acabado o surto deles, a primeira onda deles lá, estava acabando, né, que mostrava que dos pacientes que precisavam internar por COVID, né, nesse estudo 17% tinha alguma arritmia. Fibrilação atrial, bloqueios de arritmias ventriculares, todos os tipos de arritmia. E dos que precisavam de CTI, 44% apresentavam algum tipo de arritmia. Isso poderia estar associado também a uma miocardite, que eles podem ter, né? A gente sabe que tem miocardite bastante frequente nos pacientes com COVID e em outras infecções virais também, né? Pode ter miocardite, mas também pode ser efeito direto do vírus, pode ser também efeito associado, cumulativo de drogas, né? Então, por isso que às vezes o pessoal fica tanto medo de usar hidroxicloroquina, ácido junto, porque na verdade não é assim, a hidroxicloroquina é usada há muito tempo para lúpus e outras coisas aí, né? Mas ela se mostrou segura, mas nesse contexto do Covid tem várias situações aritmogênicas se unindo. É o próprio efeito direto, é miocardite, é diarreia que altera eletrólitos nos pacientes com Covid, né? Então, mais os remédios que podem aumentar a QT aritmogênicos também. Então, na verdade, é uma soma. Cada fator que tu vai colocando a mais, por isso tem que medir eletrólitos, fazer eletro. Então, é importante, né, nesse caso aqui, né, que eu acho que foi... Ele tinha um Holter, depois que era 50% quase arritmia ventricular. Acabou se fazendo a amiodarona, controlando o QT, ele deu uma limpada. Ele tinha troponina negativa, tá? E está aguardando fazer uma ressonância. Mas ainda como estava com Covid, ele estava estável, se optou por esperar ele sair do isolamento para fazer a ressonância, né? Então, mas a princípio não tinha miocardite, porque não tinha alteração troponina, né? Normalmente, se tu tem a miocardite, tu vai ter injúria e liberação de marcadores de necrose miocárdica, né? Então, eu não sei ainda o que vai ser esse caso, mas chama atenção para a gente ver que a gente acaba vendo os casos, né? Agora que tá aumentando os casos de novo aqui, né? Os casos de arritmia, a gente acaba vendo mais, se a gente presta atenção, faz eletro, a gente acaba vendo. Né? Qual é a tua impressão, Daniel, desse caso aí? Eu achei bem interessante, parece ser bem secundário mesmo a atividade, né, do COVID, apesar de talvez não ter uma miocardite clínica, pelo menos, né, talvez uma miocardite subclínica, que a gente só consegue diagnosticar em nível histopatológico, né. Sim. Mas me chamou a atenção ali em V3, aquela tripla de complexos ventriculares prematuros ali, como o terceiro é precoce, né, tem um intervalo RS ali que chega a ser quase 300, RR, quero dizer, quase 300 milissegundos, um intervalo de acoplamento bem precoce, causando um risco, né, de fenômeno de R sobre T. E na verdade, o paciente ele estava bem, assim, em repouso, ele ficava assintomático, né? E aí, até o Pablo laudou o Holter dele, ele conseguiu acesso remoto para laudar Holters naquela sexta-feira, e laudou o Holter de casa, e aí alertou o André que mandamos para UTI, e aí mandamos para UTI para monitorar justamente por isso, pelo acoplamento curto, precocidade, né, e risco de arritmias malignas. Estava totalmente indicado, né, cardioscopia contínua mesmo. Isso aí. Cara, tem uma pergunta aí para você só. Estão ouvindo? Sim. Ouvindo. Cara, se ele mantivesse esse eletro aí, depois de ter feito a mildarona, faria lidocaína na sequência? Ou esperaria, fazendo infusão contínua de amildarona? O que vocês acham? Tu vai fazendo a infusão de amildarona e monitora. A lidocaína é uma droga boa nesse caso aí, para a gente utilizar nessas arritmias polimórficas, assim, tá? É uma opção, sim, Daniel. Se não melhora tu faz a bolos de amildarona, deixa a infusão contínua, pode fazer uns outros bolos, monitorando o QT, né? Porque a amildarona pode aumentar um pouco o QT. E caso não seja suficiente, eu acho que a lidocaína seria a próxima opção nesse caso aí, para utilizar, né? Porque estava bem feio mesmo o eletrocardiograma, né? Então esse paciente tem que ficar monitorado
e medindo o QT, avaliando acoplamento curto de extrasístoles, certo? Giovanni, Oi. e magnésio, no caso de ser uma TV polimórfica, seria... Magnésio estava normal, foi. Todos os eletrólitos são importantíssimos, magnésio, cálcio. Não, fazer sulfato de magnésio para ele, na chegada, por exemplo, estaria errado? É que na chegada não estaria errado, não, tá? Tu tem razão, assim, embora ela tivesse um QT longo, assim, a princípio pode ser utilizado também em TV polimórfica, que tu acha que não tem um componente isquêmico, né, e que pode... O que aconteceu é que, como se coletou os eletrólitos rapidamente e ficou naquela, já saiu um magnésio bem normal junto da situação, né? Mas, assim, se for acabou não sendo utilizado quando chegou na emergência no manejo inicial. Mas não está errado, não. Poderia ser utilizado. Certo? Vamos tentar terminar os casos aqui. Estamos aqui 13h50. Então, esse caso aqui... esse é um outro caso. Também daí na sexta-feira. Também estava... o Pablo se machucou, né? Então, eu acabei tendo que atender vários pacientes aí durante a semana. O pessoal mandando. Então, esse aí, ó... Um vozinho de 94 anos, padre, que estava com cansaço e episódios de pré-5 nos últimos 5 dias. Daí foi no consultório do colega também. Daí na sexta de tarde ele ligou. Olha só esse eletro aqui do padre. O que tu acha? E aí, pessoal? O que vocês acham desse traçado aqui? Vamos avaliar a primeira frequência cardíaca dele. O Rafael tá me ouvindo? Rafael, o que tu acha da frequência cardíaca desse eletro aí? Da frequência? A frequência cardíaca, isso. Tá difícil de contar aqui. 96, 69. Tá difícil, né? Mas considera que tem 10 segundos esse traçado aqui. Vamos ver quantos batimentos tem. 54. Isso, tá. Bueno, tá bem. E qual é o ritmo? Tu consegue identificar a onda P? Parece que sim, parece que tem onda P. E aí... Ou não. Parece que sim, parece que tem onda P. Tem onda P, e a onda P é sinusal. Sim. Qual é o ritmo? Mas o ritmo qual é? Bloqueio? Não. Qual bloqueio? Parece um bloqueio bloqueio de segundo grau, um Wenckembach. Então, nesse traçado, realmente, tu tem aqui, ó, vamos pensar, quando a gente vê bradicardia, a gente pensa em bloqueios, a gente tem que pensar se a onda P conduz, tá? E isso é importante para ver o grau do bloqueio, tá? Então, olha só, no primeiro traçado, no primeiro complexo, desculpe, nós temos uma onda P, um PR maior que 200 milissegundos, e nós temos um QRS. Tá? Beleza. Na sequência, nós temos uma onda P, aparentemente semelhante à outra, e aumenta o PR. No próximo, a gente tem uma onda T apiculada, que provavelmente deve ter uma onda P aqui, certo? Então tem uma onda P dentro da T, e o que acontece? Aumenta mais o PR ainda. Então, realmente, está tendo um comportamento Wenckembach, né? Aqui. Tá? E o próximo batimento está aqui dentro da T, né? Porque a gente vê que a T muda de morfologia. Quer dizer, tem um batimento. E aí bloqueia. Certo? Depois começa de novo. PR vai aumentando. Aqui, ó, possivelmente ele conduza um PR gigante e na sequência bloqueia. Então, realmente, nesse caso, é um bloqueio atrioventricular de segundo grau, né? Tipo Wenckembach, tá? Que é o tipo 1. Então, normalmente, e o QRS não é um QRS tão largo, né? É um QRS larguinho, mas não é né? É um QRS até com menor que 120 milissegundos. Tá? Então, nesse caso, muitas vezes, assim, quando tu tem um bloqueio tipo 2, né, mórbicos tipo 2, tu já tem uma indicação de marca-passo direto. No tipo 1,
que é o tipo Venkeva, às vezes não, mas ele tem sintomas, né? Então, tu vê que a frequência cardíaca não está tão baixa, mas os sintomas deles são provavelmente por isso. Esse paciente, ele aumenta a frequência cardíaca, a frequência sinusal, provavelmente ele aumenta o grau de bloqueio. Porque o que acontece é que, como o nódulo AV é doente, se tu começa a dar mais estímulos para ele, ele começa a ficar mais refratário. Então, ele não começa a... Então, o paciente que faz uma esteira, por exemplo, tem um bloqueio tipo Venkeva, MOX1, ele vai aumentando a frequência sinusal e vai aumentando o grau de bloqueio AV. Então, é um caso, realmente, né, com sintomas de baixo débito, que provavelmente vai se beneficiar do marca-passo. Ele tinha um beta-glucosidadorzinho, uma dose bem baixa, né, 25 de Celozoc. A gente sabe que com doses usuais de medicamento, dificilmente uma pessoa, e tinha pressão renal normal também, dificilmente a pessoa bloqueia. Se tu bloqueia com uma dose baixa de medicamento usual, é porque tu já tem algum grau de doença no tecido de condução. Talvez não seja uma indicação de botar marca-passo naquele momento, mas já tem algum grau de doença que tem que ser observado e acompanhado, certo? E aí foi feito um outro eletro, né? E esse outro eletro do paciente, né? Esse outro eletro aqui, ele eu fico nas dúvidas, às vezes, se ele acaba evoluindo com um grau mais avançado de bloqueio, certo? Ou se todos os QRS são conduzidos aqui, nesse caso aqui, né? Será que isso aqui é um batimento dele conduzido? Aumenta o PR e bloquearia aqui, teria uma onda P aqui. PR, né? Aumenta o PR e bloquearia aqui, certo? Então, é um paciente que tem um diagnóstico de um bloqueio de segundo grau, né? Mas com sintomas. Né? E ele teve registros também, né? Tem um outro traçado que ele faz os bloqueios totais transitórios. Ele acaba fazendo bloqueio transitório total, bloqueio AV total transitório. Então tem indicação de marca-passo esse paciente. Né? Bom, depois de tu deixar sem droga, ver eletrólitos, né? Acompanhar, né? É um paciente que acabou tendo que colocar marca-passo. Certo, pessoal? Acho que alguma dúvida sobre esse caso? Certo. Alô? Certo? Certo, pessoal? Então, agora já são 13h57, então, né? Vamos interromper a aula. Se tiver alguma pergunta, todo mundo já assinou a lista de chamada aí? Quem não assinou, assina, tá? E daqui a pouco eu vou interromper, então, a aula. Se tiver alguma pergunta a mais, a gente ainda está aqui para responder. Na semana que vem temos a aula da Júlia. Um comentário aí do último eletro aí, Daniel, Pedrolo? Não, acho que foi bem comentado, cara. Só reforçar que o pessoal sabe os eletros da UV ali, que é uma unidade rica, né, em eletros, casos clínicos ali para a gente discutir, né? Nada a dizer, muito bom. Beleza. Então tá, pessoal. O meu caiu, foi lá mais pro começo. A internet caiu. Então tá, vou parar a gravação. Falou, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima.